amar uns aos outros, perdoar os inimigos, tratar os outros como gostaria de ser tratado, não julgar, dar a outra face. Esses são apenas alguns dos principais ensinamentos do Mestre dos Mestres, aquele que todos conhecem por Jesus Cristo. Muitos historiadores, arqueólogos e outros estudiosos refutam completamente a existência de Jesus. Outros pesquisam muito e dizem que existem muitas provas, sim, de que ele existiu. Alguns estudiosos de outras áreas tentam fazer uma análise sobre outro ponto de vista, não o histórico, mas o psicológico. Como exemplo, eu posso citar o Dr. Augusto Cury, embora existam outros. Ele, que já foi ateu convicto, passou a estudar Jesus e chegou à conclusão de que, do ponto de vista da psicologia, Jesus Cristo é um personagem que não cabe no imaginário humano, por conta da complexidade de sua inteligência. Principalmente naquela época, onde as pessoas eram muito mais primitivas do que hoje. Só queriam saber de guerrear, matar, conquistar, formar e expandir impérios. Segundo ele, Jesus não tem como ter sido inventado. Mas tudo isso não vem ao caso, porque o que esse vídeo aqui busca é fazer uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. De uma forma diferente, é claro. Já tem muita coisa na internet sobre Jesus, mas de um ponto de vista cristão, ou apenas falando sobre os ensinamentos dele, mas não dando nenhuma noção ou dica de como segui-los. E eu vou tentar fazer algo aqui diferente e que ao mesmo tempo caiba em todas as crenças e até em descrenças. Se você acredita que Jesus é nosso Senhor, se você acredita que ele foi apenas um homem muito sábio, ou que ele foi um profeta, que ele foi um avatar, que ele foi filho de Deus, que ele foi Deus, que ele nem existiu, que ele foi apenas um personagem criado para conter ideias. Se você acredita que ele morreu para nos salvar, que ele foi crucificado, que ele não foi, que ele foi casado, que ele teve filhos, que ele vai voltar, que não vai, ou que já voltou. Nada disso importa. Para vocês verem que existem centenas, talvez até milhares de versões sobre a história dele, né? Eu só citei aqui algumas. Mas não importa qual a sua crença, porque esse vídeo não é sobre isso. Ele não é um vídeo de discussão, e sim de reflexão. Um ponto que todas as versões sobre Jesus têm em comum são os ensinamentos dele, que até quem não acredita que ele existiu, admite que são maravilhosos. E a maioria deles, quase todas as pessoas não seguem. Eu selecionei 5 desses ensinamentos dele, que ninguém segue, e vou fazer algumas reflexões sobre eles, comparar com outros mestres e dar dicas de como tentar segui-los, mas tentar para valer, de verdade, e não igual a gente fez a vida toda. Aí você vai me perguntar, mas por que só 5? Tá um pouquinho... Bom, acontece que eu quis fazer um vídeo mais curto dessa vez. Todos os vídeos anteriores do canal tiveram aí uma duração maior do que o de costume, e eu gosto de dar uma intercalada, não só em questão de duração, mas também de assuntos, para não ficar sempre na mesmice. E também, esses 5 ensinamentos que eu selecionei são alguns dos mais famosos, e os que as pessoas têm mais dificuldade de colocar em prática. Além, é claro, de não serem dogmáticos, nem estarem diretamente ligados com a religião cristã.
Eles são mais universais. Até porque, como eu já disse, esse vídeo é um meio termo, independente da religião ou da crença da pessoa. Essa é uma famosa tentativa de agradar todo mundo. E aqui eu já emendo uma reflexão sobre isso, que é algo que todo mundo fala, né? Que nem Jesus agradou todo mundo. Aquele famoso clichê. Se nem ele agradou, não somos nós, meros mortais, que vamos agradar. Mas vocês têm que entender o seguinte. Jesus não veio para agradar todo mundo. Ele desceu aqui para ensinar, não para agradar. Para cumprir sua missão, seja ela qual fosse. Aqui a gente já entra nas diferentes crenças de novo, né? Para alguns ele veio para dar a vida por nós. Para outros ele era um avatar que só veio pregar sabedoria. Isso não importa. Ele tinha uma missão, cumpriu. E ele desafiou o sistema político e religioso da época. Ele fez muito mais inimigos do que amigos. Então ele não veio para agradar. Então é óbvio que não agradou. Ele veio para ensinar. Então nada nos impede de tentar sempre agradar, não todo mundo, porque aí sim isso é impossível. Mas tentar agradar o maior número de pessoas que der. Isso sim é possível. E eu vivo fazendo aqui nesse canal. Porque a razão principal das pessoas não conseguirem colocar em prática os ensinamentos de Jesus é exatamente esse pensamento de que ele era perfeito. E aqui eu não vou entrar no mérito se era ou não, porque perfeição é um conceito muito discutível. Mas a maioria das pessoas pensam que só por Jesus ser quem era, que não podemos ao menos tentar ser iguais a ele. E eu digo sim, a gente pode. Eu não estou falando de fazer milagres, não, ou ser filho do homem. Estou falando da inteligência dele, da sabedoria. Disso a gente pode se aproximar. Basta tentar. Tentar de verdade. Ninguém tenta de verdade. As pessoas desistem facilmente e depois saem por aí pregando para os outros os ensinamentos de Jesus. É o famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nesse caso especificamente, faça o que Jesus disse e não o que eu faço. Então vamos lá, começando pelo ensinamento de amar uns aos outros. As pessoas têm dificuldade em amar o próximo, porque a visão que a nossa sociedade tem de amor é totalmente distorcida. O verdadeiro amor é incondicional. Amar é aceitar o outro como ele é. Deus ama todos incondicionalmente. O problema é que a visão que muitos têm de amor, principalmente aqui no Ocidente, né, é esse amor romântico, né? Amor tem que ser só a dois. O cônjuge ou a família. As pessoas amam a família. Às vezes até amam os amigos. Mas esse tipo de amor é egoísta. Você só ama quem é próximo de você, quem tem algo a oferecer. Ou quem provavelmente te ama de volta. Isso não é amor de verdade. Isso é uma troca. Você ama a pessoa, ela te ama de volta e acabou. O amor de verdade é incondicional. É quando você ama a pessoa que você nem conhece, que não tem nada a te oferecer. Foi isso que Jesus quis dizer. E é claro que não é fácil mudar tudo isso. Você não vai sair na rua depois de ver esse vídeo amando todo mundo. Eu sei que não é assim. É complicado. Ainda mais depois de uma vida inteira de condicionamento social. Mas o primeiro passo é entender o que Jesus quis dizer. O segundo é tentar colocar em prática, mas não é tentar 2 vezes e falar, desisto. Não, é tentar insistentemente, até conseguir ou chegar pelo menos próximo de conseguir. Se as pessoas insistissem em tentar colocar em prática os ensinamentos de Jesus com a mesma insistência com a qual tentam ganhar na loteria, pode ter certeza que o mundo seria um lugar bem melhor.
Então, ame aquele que não tem nada para te oferecer. Ame até quem você odeia. Porque para amar, você não precisa conviver com a pessoa. É aquele negócio, amar de longe, né? Ou amar o fato dela estar longe de você, mas tá tudo bem. É muito melhor do que odiar ou ser indiferente. Sua vibração muda completamente. Segundo, perdoar os inimigos. Esse é difícil. Por quê? Porque a visão de perdão que as pessoas têm também é distorcida, assim como a de amor. Muitos sábios dizem, o Osho dizia, o Dalai Lama diz, estudiosos também dizem, o próprio Dr. Augusto Cury, que eu já citei, e muitos outros dizem que o perdão é algo que vai para a pessoa e não para o que ela te fez de mal. Quando uma pessoa te prejudica de alguma forma, a tendência é que você passe a odiar aquela pessoa, ter sentimentos ruins toda vez que pensa nela e não querer contato nunca mais. Mas esse tipo de sentimento te prejudica mais ainda. Quer dizer, já não basta o que a pessoa te fez, né? Ela ainda te atormenta nos pensamentos. Mas isso desaparece a partir do momento que você perdoa. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa trazer aquela pessoa de volta para sua vida, de forma alguma. Perdoar significa simplesmente parar de desejar o mal para aquela pessoa. Parar de desejar que o pior aconteça a ela. Primeiro porque isso volta para você, né? E depois que esse tipo de pensamento tira sua calma, tira seu sono e tira até lembranças boas que você tem com a pessoa que te prejudicou de antes dela te fazer o mal que te fez. Essas lembranças desaparecem. Só ficam as ruins no lugar. Então perdoar é esquecer aquela pessoa, não o que ela fez. Mas deixar ela de lado, não ter mais contato, mas também não desejar o mal. E sim que ela siga em frente. Porque desse modo você também segue em frente, sem ódio no coração. Ódio esse que te corrói e te prejudica muito mais do que a pessoa te prejudicou em algum momento. Que aliás foi no passado, já foi. Esquece, relaxa e perdoa. E segue em frente. O primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, não o perdoado. Tratar os outros como gostaria de ser tratado. Esse ensinamento é o mais fácil de todos. E apesar de eu ter colocado ele na lista, muita gente consegue seguir com facilidade, mas nem todo mundo, e por isso eu quis mencionar. Basta você pensar em como você gostaria que te tratassem, com amor, com respeito, com educação, e agir assim com o próximo. Muita gente pode até pensar, mas isso é bem egoísta, não? A pessoa tratar os outros bem, apenas porque gostaria de ser tratado assim? Olha, pode até ser, isso é bem discutível e cada um tem uma opinião. Agora, se for egoísmo, é melhor uma atitude egoísta que leva à paz entre as pessoas e o amor, do que algo que cause conflitos. Então, o que vale é a intenção. E o segmento correto desse ensinamento, inclusive, facilita o segmento do primeiro, amar o próximo. Se você se ver no próximo e tratar os outros bem, você vai amar as pessoas mais facilmente. Afinal, somos todos um, todos parte da mesma coisa. O quarto ensinamento é o de não julgar. Esse também é um ensinamento que muita gente acha difícil de seguir, geralmente porque coloca a sua vida como parâmetro. Logo, se uma pessoa não faz o que eu faço, ou faz o que eu considero errado, ela está errada.
E se ela está errada, eu vou julgar, sim. Afinal, eu sou melhor que ela. Né? É assim que muitos pensam. Para colocar esse ensinamento em prática, basta entender que cada pessoa é cada pessoa. Cada um foi criado de um jeito. Cada um tem suas ideologias. Cada um tem sua religião. Cada um é cada um. A gente só julga aquilo que a gente considera errado. Mas esquece que a visão de certo e errado muda de pessoa para pessoa. Por conta de N fatores psicológicos, criação, ambiente e até fatores biológicos. Então é natural que cada pessoa tenha hábitos, comportamentos e atitudes diferentes umas das outras. É aquele papo: se você não gosta de cigarro, não fume. Se não gosta de bebida, não beba. Não gosta de tatuagem, não faça. Não gosta de certas atitudes, não haja igual. Mas não é necessário apontar o dedo e dizer que o outro está errado, ou achar que todo mundo vai para o inferno. Basta viver conforme sua própria consciência. Uma coisa que a gente deve lembrar é que Jesus nunca julgou ninguém. Nunca. A prostituta, o ladrão, o assassino, o cobrador de impostos, ninguém. E muita gente, como forma de autossabotagem, para não tentar colocar em prática esse ensinamento, esse e todos os outros, né? Vem com aquele clichê que eu já mencionei. Ah, mas Jesus é perfeito, é filho de Deus, só ele consegue. Todos somos filhos de Deus. Acontece que Jesus não se limitava. Ele não falava, acho que eu não consigo isso não, viu? É difícil. Não, ele ia e fazia, simples. Não tinha hesitação. Qualquer um pode conseguir. Porque isso são apenas atitudes, não milagres ou coisas sobrenaturais. Então não duvidem de si mesmos, não duvidem que conseguirão. Agora, esse ensinamento aqui eu deixei por último, porque realmente ele é muito difícil, mas muito mesmo de ser seguido. Que é dar a outra face. Não há palavra que eu possa dizer aqui que faça com que as pessoas coloquem em prática. Se em 2000 anos poucos tentaram, não vai ser agora que vão mudar de atitude, com um simples vídeo da internet. Porque a sociedade na qual a gente vive é cruel, é falha e vive batendo na gente. O que já é ruim. A gente ainda vai dar outra face? Mas eu posso convencer vocês a pelo menos tentarem. Eu mesmo nem sempre consigo, mas depois que eu passei a tentar, às vezes eu consigo sim. Me guiando pelo seguinte pensamento: o universo devolve para as pessoas tudo aquilo que elas fazem. Então, quando uma pessoa prejudica a outra, ela automaticamente já criou uma dívida com o universo. Ela já gerou uma energia negativa, um karma, um espelho, chamem como quiser. Se quiserem usar o termo Deus ao invés de universo, que é o termo que eu estou usando, tudo bem também. No final, o resultado é o mesmo. Então, quando uma pessoa te prejudica e você devolve, você também está criando uma dívida com o universo. Mesmo que a pessoa tenha te prejudicado primeiro, o universo não vê dessa forma. Ele não liga para isso. Ele só vê a energia que foi colocada em movimento e que vai voltar para quem jogou, como um bumerangue. Do mesmo modo, se você se mantém tranquilo e paciente, uma energia boa é direcionada a você. De modo que no final, a recompensa vai ser infinitamente superior ao mal que te foi feito. É parecido com a história de Jó da Bíblia. O próprio Sócrates, que viveu 5 séculos antes de Cristo, e também era muito sábio, já dizia que é preferível sofrer uma injustiça do que cometê-la. Ele mesmo foi preso e morto de forma injusta. Porque muito provavelmente ele sabia que quem comete
a injustiça, depois é obrigado a acertar as contas com o tribunal cósmico, vamos chamar assim. Espero que não interpretem errado essa metáfora. Então, esse pensamento de que a pessoa que te prejudicou vai se dar mal, e você, por não reagir da mesma forma, vai se dar bem, reconforta e ajuda a darmos a outra face. É claro que isso não funciona sempre. Como eu disse, é difícil. Às vezes o nosso animal interior fala mais alto, né? E a gente só quer devolver, só quer pagar com a mesma moeda ou fazer pior. Geralmente é até pior. Porque fomos criados dessa forma, com esse sistema de valores. Mas aí, tenha em mente que ao devolver você, criou uma dívida com o universo. Geralmente, técnicas de meditação, estudos de psicologia e, claro, a prática frequente de todos os ensinamentos anteriores ajudam fortemente no cumprimento deste último ensinamento. Eu vi uma frase outro dia, eu não lembro aonde, então me perdoem por não mencionar o autor, mas que dizia: não fale sobre Jesus. Já tem muita gente fazendo isso. Haja como Jesus. Isso tem pouquíssimas pessoas fazendo. Jesus não só pregou, mas viveu o amor. Jesus não falou para odiar comunista, nem para atacar fogo em fascista, até porque 99% das pessoas que são chamadas de fascista hoje nem são de fato, né? Mas isso já é um outro assunto. Tem muita gente querendo combater o mal, mas faz isso com mais mal. E se você ver a vida de Jesus, em nenhum momento ele combateu o mal. Tudo o que ele fez foi apenas mostrar o amor. E em muitos casos o mal automaticamente se rendeu a ele. Mas ele não se dizia um justiceiro, um guerreiro do bem, ou alguém que está combatendo o mal. Ele só pregava ensinamentos de amor e agia conforme eles. Eu vou enfatizar, não é só porque ele era quem era que nós não podemos nos comportar igual. Tirando todo o lado místico de Jesus, se ele operou milagres, se era filho de Deus, vamos focar apenas no homem. Ele era, sobretudo, um grande filósofo, assim como Sócrates, que eu já citei, assim como Buda, Lao Tzu, Confúcio, Zaratustra. E, é claro, existem crenças que dizem que todos esses eram avatares também, mas eu não quero e não vou entrar nisso. Como eu já disse, esse vídeo é mais imparcial. Leve em conta todas as crenças e não crenças. Mas eu estou falando deles, de todos esses nomes, enquanto homens. Todos têm ensinamentos tão parecidos com os de Jesus. E se existiram outros além dele, com certeza podem existir muitos outros hoje. Basta colocarmos em prática. É simples, não é complicado. O ser humano é que gosta de complicar as coisas, que tem esse péssimo hábito, mas não é nada complicado. Vamos simplesmente viver conforme o amor.